Os irmãos podem fazer uso dos seus assentos nessa noite? Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós iremos também ministrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos ministrar ainda também na quinta-feira. Se você identificar alguém que ainda não participou e a pessoa desejar participar, se ela tiver o desejo, na quinta-feira ainda a gente vai ministrar, por conta de nós não poder lotar o templo na capacidade máxima. A gente serve mais cultos também, a gente ministra a ceia em mais culto para atingir todos os membros em comunhão. Eu tenho no meu coração de que todo membro em comunhão, ele deve de participar da ceia do Senhor. Se der no primeiro domingo, amém. Se não der, pode ser na terça, na quinta. O importante é os nossos irmãos participarem da ceia do Senhor, não perder esse hábito, esse costume, não perder essa orientação divina de que nós devemos participar da Santa Ceia até o dia que Ele venha, porque depois que Ele vir, nós vamos participar nas bodas do Cordeiro. Então, os irmãos continuem sempre participando da ceia do Senhor. Irmãos, é coisa triste alguém que perde o desejo, que perde o hábito, que deixa de cumprir esta ordem do Senhor Jesus de participar da Santa Ceia. É muito triste, porque depois eu tenho notado que a pessoa quer, pastor, eu até desejava, até queria, mas agora eu não tenho força, as coisas parecem que não se encaixam, e olha, é muito triste quando se perde essa chama no coração, ou apaga-se essa chama, para fazer uma retomada novamente. Então você que é membro, valorize, você sabe que uma vez por mês você precisa participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, antes de a gente ministrar a palavra, eu quero ver quantos irmãos irão participar hoje da Santa Ceia. Faz assim com a mão, só para me dar uma olhada aqui. Tá certo, amém, obrigado. Eu pergunto por quê? Porque eu vou trazer umas orientações aqui, que eu dei no culto de Santa Ceia, e também ver a preparação aqui, ver se ninguém vai ficar sem, não, mas tem Santa Ceia para todo mundo aí, e bem tranquilo ainda. Irmãos, eu dei umas orientações nos cultos de Santa Ceia, tanto no primeiro quanto no segundo, eu iniciei falando sobre a reverência na casa do Senhor. E eu quero ler com você Eclesiastes 5:1. Eclesiastes 5:1. Obrigado, irmã Dirlete. Deus abençoe a sua vida. Eclesiastes. Enquanto você acha Eclesiastes 5:1, eu quero também informar aos irmãos que nós realizamos um batismo no sábado. A gente realizou ali na casa da irmã Sônia, onde reside a irmã Edilane. A gente teve um batismo de 10 candidatos. Foram 8 aqui da nossa igreja, 8 candidatos de Mina do Mato, e depois a gente vai entregar alguns certificados, alguns irmãos que batizaram no sábado e hoje já vieram participar do corpo e do sangue do Senhor, e dentre esses 8 candidatos, muitos deles são novos convertidos, eu acredito que 5 deles ali são pessoas que tiveram um encontro com Cristo já no decorrer da caminhada. Aí tivemos ali os adolescentes, que vêm já de berço, outros adolescentes que tiveram um encontro com Cristo também. Então foi uma bênção, e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que convidam pessoas, que incentivam pessoas a vir na casa do Senhor, e daí eles vêm aqui e têm um encontro com Jesus. Eclesiastes 5 e verso 1 diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Meus amados irmãos, eu peguei esse texto para trazer uma orientação para a igreja do Senhor, sobre a expressão que tem aqui, guarda o teu pé. Essa expressão, guarda o teu pé, ela está falando do nosso comportamento na igreja, da nossa reverência na igreja. E quem escreveu esse texto foi o sábio Salomão. E por que Salomão escreveu esse texto? Primeiro, que foi inspirado por Deus, e segundo,
que ele foi o que construiu o primeiro templo, a primeira casa do Senhor, para o nome do Senhor ser adorado. Os irmãos sabem que antes do templo, eles adoravam no tabernáculo, nos montes, né? Onde eles ofereciam sacrifícios, no tabernáculo, nos montes, onde tinha os lugares para ser oferecido o sacrifício. Aí Salomão vem e faz um templo, e depois que ele faz aquele templo magnífico, muito ouro, muita prata, ele faz um templo suntuoso. Ele diz: olha, vocês estão vendo esse templo, essa casa? Para vocês estarem nesse templo, nessa casa, vocês precisam ter reverência, vocês precisam de um comportamento, vocês precisam guardar o pé quando entrarem na casa do Senhor. Meus amados irmãos, com essa orientação de você guardar o teu pé na casa do Senhor, eu gostaria de sempre estar lembrando aos irmãos quanto ao aparelho do telefone celular. Hoje há uma certa necessidade de você usar o celular. Como eu falei para os irmãos, pode ter hoje alguém aqui que é plantonista numa empresa, que precisa estar com o seu aparelho ligado. Então você deixa ele no modo silencioso. Não deixe o teu aparelho tocar durante o culto. É uma coisa assim que desagrada o ambiente. Eu acredito que desagrada até Deus. Por quê? Porque esse templo aqui, irmãos, foi consagrado ao Senhor. Ele foi oferecido ao Senhor esse espaço para que o nome do Senhor seja adorado. Então é importante os irmãos observar também, eu coloquei aqui, que é importante a gente observar as conversas paralelas, evitar, né, irmãos, de conversar. Os irmãos percebam que eu tenho uma forma de conduzir o culto, de não estar vindo aqui, pegar o microfone muitas vezes, ou ficar conversando com os obreiros ali. Eu falo só o necessário com eles assim, e eu procuro falar já antes do culto começar, para nós também não ficar tirando a atenção da igreja, conversa aqui. Então eu já vou ali, eu já organizo tudo o culto antes, fico ali sentado, ainda a gente tem levantado bastante por causa dos álcool em gel nos microfones, mas é algo assim que eu tenho no meu coração de a gente aqui em cima dar esse bom exemplo para os irmãos ali embaixo também, evitar as conversas, os risos. Irmãos, nós estamos num ambiente que, se for para conversar, se for para rir, se for para chorar, que seja tudo aos pés do Senhor, tudo a Deus, e nada entre nós aqui, tá certo? Também usando essa expressão, guarda o teu pé, de Eclesiastes 5, eu coloquei sobre a questão das saídas, das idas aos banheiros, tomar água. O que o pastor orienta? Traz uma garrafinha, aí no começo do culto enche de água ali no banheiro, deixa a garrafinha do seu lado, no final você leva a sua garrafinha embora. Se você desejar trazer um copinho d'água, no final, irmão, não deixa embaixo do banco, não deixa aí do lado da cadeira, você leva e deposita no lixeirinho, na porta tem, nessa porta tem. Evita de deixar o copo aí no banco. Pastor, posso trazer um copinho porque durante o culto me dá sede, ou eu tenho que tomar o meu comprimido, ou eu preciso. Então traz o copinho d'água, quando terminar o culto você pega o seu copinho e você deposita ali na lixeirinha. Você evita de estar circulando. Às vezes eu vejo, irmãos, tem gente que até sai até com uma certa reverência, assim, na casa do Senhor, mas tem uns que levantam, parece que estão numa passarela, desfilando, sai ali todo chamando a atenção, e eu, meu Deus do céu, não entendeu que aqui é um ambiente de adoração, de reverência. Nós estamos diante de Deus aqui, meus amados irmãos, diante de Deus. Então guarda o teu pé, Eclesiastes 5, cuidado com o teu comportamento na casa do Senhor. O que mais que eu coloquei aqui? Sobre chegar antes para orar. Meus amados irmãos, eu sempre digo assim, a nossa igreja, ela tem bastantes costumes bons, né? Os irmãos sabem que existe o grupo de doutrinas e o grupo de costumes, certo? Doutrina é aquilo que é ordenada por Deus, aquilo que Deus deixou. Por exemplo, para ser salvo, qual é a doutrina de salvação? Confessar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso é uma doutrina. Isso é aqui no Brasil, é na África, é na Alemanha, é em qualquer lugar do mundo. Para ser salvo, precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina não muda. E tem o grupo de costumes que a nossa igreja possui, Só que eu percebo às vezes que
na maioria dos casos, muitos irmãos defendem alguns costumes que lhe favorecem. Não, esse costume aqui não pode ser perdido. Eu sempre digo, nenhum bom costume deve ser perdido, mas a gente deve analisar numa totalidade de costumes. Eu não posso defender aquele costume que apenas eu pratico, eu tenho que defender todos. Se eu disser que é uma doutrina bíblica de você chegar antes para você orar, você derruba com facilidade. Onde que está escrito na Bíblia que tem que chegar antes para orar? Realmente, não tem. E uma doutrina você também não faz só com uma passagem bíblica. Você precisa ter no mínimo 3 passagens que falam claramente aquele respeito. Tá certo? Você já pensou que se só um versículo bíblico você fizesse uma doutrina? Aí, irmão Rose, tem aquele texto lá, se o teu olho pecar, arranca o teu olho e lança fora, que é melhor que uma parte do corpo se perca, do que todo o corpo seja lançado no inferno. Já pensou quantos irmãos caô a gente ia ter? Até eu já ia estar sem os 2 olhos, quem de nós não peca, né? Quem de nós não ia arrancar? A maioria dos crentes seriam cegos. Então, o que eu quero explicar com isso? Não é apenas um versículo bíblico que você vai fazer daquilo uma doutrina. Você precisa pegar no mínimo 3 que fala claramente daquele assunto para você fazer uma doutrina. Por exemplo, quando eu falei da doutrina da salvação, que é crer em Jesus e confessar, você vai encontrar mais do que 3 referências falando sobre isso. É assim que se constrói uma doutrina. Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, como que você construiu a doutrina do Espírito Santo? Por que a gente crê no Espírito Santo? Porque tem mais de 3 passagens que falam claramente sobre o Espírito Santo na Bíblia, tá certo? Então, irmão, se eu falasse, pessoal, você tem que chegar antes para orar, porque isso é uma doutrina, você ia derrubar facilmente. Eu não conseguiria sustentar uma doutrina, porque não fala na Bíblia claramente sobre isso, mas é um bom costume, e que nós devemos observar. Então, se você puder chegar, irmão, 5 minutos, 10 minutos, o ideal é meia hora dá para você conversar muito com Deus, mas não dando para chegar meia hora antes, chegando 5, 10, 15, 2 minutos antes, aí, o que é uma oração? Oração é um diálogo, você dobra o joelho, fala com Deus, ou assentado mesmo, se tem algum problema físico de saúde, não tem problema, assentado você ora. Quando a gente abre o culto com um corinho ou com um louvor, você já teve a tua conversa com Deus. Que coisa linda, não é assim? Então, eu quero convidar esta igreja, sempre que possível, sempre que dentro de uma possibilidade, você conseguir tirar esse período de oração antes, assim o faça. Vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Tá certo, meus amados irmãos? Então, a gente precisa observar, guarda o teu pé, é observar todo o comportamento nosso dentro da casa do Senhor, tá certo? Então eu oriento a igreja a estar sempre observando. Um segundo texto que eu quero ler com os irmãos agora, está lá em 1 Timóteo capítulo 2 e verso 9, 1 Timóteo 2 e 9. Ali de 1 Timóteo, irmãos, a gente tem um princípio, que os irmãos sabem que princípios, eles são imutáveis, o princípio, ele não muda, e ali há um princípio muito interessante nesse texto de 1 Timóteo 2 e 9, diz assim, que do mesmo modo, as mulheres, e você sabe na Bíblia, às vezes quando a Bíblia fala de mulher, fala de homem, quando fala do homem, fala de mulher, a Bíblia a gente usa dizer que ela é unissex, ela fala para tanto o homem quanto para a mulher, que as mulheres se até veem em traje honesto, com pudor, com modéstia, e enfim, e o texto segue. O que eu quero aproveitar esse texto de Timóteo para orientar os nossos irmãos e as nossas irmãs? São sobre os trajes que vocês usam, e não só os trajes aqui na igreja. Ah não, pastor, na igreja eu vou certinho, mas fora da igreja não tem problema, não. A nossa vestimenta, irmãos, tem que ser tão honesta, tão correta, que a mesma roupa que eu uso para ir, que eu vou lá na padaria, que eu vou no banco, eu posso vir na igreja, que eu não vou estar me expondo o meu corpo, essas questões. Então eu queria que os irmãos observassem essa questão da modéstia, do pudor, se vestir com decência. Pastor, tem uma orientação? É claro que a gente tem a orientação da saia,
para a mulher, da calça para o homem, mas é igual eu falei para os irmãos, aí não adianta eu dizer, não, você tem que usar saia, aí usar uma saia escandalosa, o homem tem que usar calça, mas usar uma calça escandalosa, também não, porque tem muitas calças aí que os homens usam, que pelo amor de Deus, né, e tem muita saia que mulher usa, que também pelo amor de Deus. Então qual é o padrão do traje? É um padrão honesto, o corpo bem coberto, né, evitar despertar o desejo sensual em outras pessoas. Então, meus amados irmãos, observar, eu vou colocar uma roupa, pode ser uma roupa da moda, pastor? Pode, até se você puder acompanhar a moda, aí, assim o faça, não tem problema, mas precisa ser honesta, precisa ser uma roupa, né, que não vá te expor. Então os irmãos observem, as nossas irmãs também, sempre observe, e não só na igreja, em qualquer ambiente. Vou no supermercado, vou com uma roupa honesta, eu vou correr no parque, vou correr lá no parque, vou fazer um exercício, que a roupa seja honesta, olha, eu vou lá no banco, que a roupa seja honesta, em qualquer ambiente que nós for, isso aqui deveria ser para todo mundo, né? Mas tem que partir da igreja, a igreja é o sal e a luz. Então vamos colocar uma roupa honesta, né? Vamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Outro texto que eu quero ler com os irmãos e orientar é Hebreus 13:17. Então os irmãos vão me amando, vão me entendendo que o que a gente quer, irmãos, é que a igreja ela tem um comportamento diferenciado do mundo. O mundo está mergulhado na pornografia, o mundo está mergulhado na corrupção, o mundo está mergulhado na imoralidade, mas a igreja, embora a igreja esteja nesse mundo, ela não precisa compactuar com as coisas desse mundo, andar conforme o mundo anda. A igreja precisa andar na contramão do mundo. Então que Deus, irmãos, em Cristo Jesus, convença você, através do Espírito Santo, de você ter um comportamento honesto, diferente do comportamento aí desse mundo, tá certo? Hebreus 13:9, olha, 13:17, olha aqui que diz Hebreus 13:17, está projetado aqui também no telão, se você desejar acompanhar, diz assim, obedecei aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus amados irmãos, essa versão aqui, que é a Almeida Corrigida e Fiel, e a minha, que é a Almeida Revista e Corrigida, a minha é ARC, e essa é SF, ela traz a expressão pastor, mas é bem possível que você tenha uma versão que diz obedecei a vossos líderes. Eu particularmente gosto mais da tradução líder do que pastor, porque quando tem a expressão pastor, ele engessa muito o texto, a liderança. Quando tem obedecei a vossos líderes, ele amplia mais essa ideia de a gente ser submisso à nossa liderança. Por exemplo, o marido que é o líder dentro de casa, ou a mulher que é líder, quem lhe obedecer, quem ser sujeito, que possa fazer então isso com uma alegria. Você que é líder dentro da sua casa, que você possa liderar com alegria, tanto o homem quanto a mulher. Quem é liderado, que possa ter essa submissão, ou dentro de casa, por exemplo, dentro de uma sala de aula, quem que é o líder ali? O professor. Quem está ali sobre a orientação desse professor, deve se submeter ali. No trânsito, quem comanda o trânsito? Os guardas, o trânsito, a polícia. Quem está sendo vigiado por eles, que o façam, que sejam submissos, que obedeçam essa liderança. Meus amados irmãos, claro que agora eu estou falando num contexto pastoral, aqui para os irmãos, e se você se sujeitar, se você obedecer às orientações que o teu pastor te traz, mas lá no seu departamento você tem um líder, obedeça também o seu líder. Eu contei uma coisa muito triste, que eu fui no hospital visitar um senhor, e daí de repente alguém falou para mim, isso estava no ambiente da UTI lá, senhor, sabe aquela senhora que está ali? Sei, aquela senhora ficou 60 e poucos dias ali, sem receber um familiar para visitar ela. Aí a assistência social ligou para a família e obrigou a família a vir. Se a família não viesse, eles acionariam a justiça.
Aí apareceu uma filha da senhora lá, com uma sacolinha de alguns pertences, e deixou lá. Aí a mulher do hospital disse: por que vocês ficaram 60 e tantos dias sem visitar aqui a mãe de vocês? Não tem mais filhos? Tem, mas a senhora não sabe, falou para a assistência social, a senhora não sabe o que foi essa mulher para nós. A senhora não tem noção o que essa mulher foi ruim para a família, foi ruim para os filhos, ninguém foi lá. Aí a mulher disse: nós só viemos aqui porque senão vocês iam acionar a justiça, senão nós não viríamos aqui, ninguém vai vir mais aqui, só vai vir quando for extremamente necessário. Aí eu comecei a pensar, o que essa pessoa plantou para estar colhendo agora? Porque, irmãos, tem algo que é muito sério na Bíblia e às vezes a gente não encara com tanta seriedade, que é a lei da semeadura, Gálatas 6 e 5 ali, 6 e 6. Tudo aquilo que o homem semear, isso é o que ele vai colher. Domingo, irmãos, eu vi um texto em Jó, quero que você acompanhe, Jó 4 e 8, se eu não me foge a memória. Deixa eu pegar aqui, se eu não me engano é 4 e 8 ou 4 e 7. Deixa eu abrir aqui. Jó 4 e 8 de Jó, olha o que diz ali o texto da palavra do Senhor. Segundo eu tenho visto, Jó falando, olha só, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Já pensou, irmãos, quantos de nós semeia contenda, murmuração, calúnia, não semeamos obediência aos nossos líderes? Lá na frente, o que nós vamos colher, irmãos? Um dia eu fiz um pacto com a Laís, eu cheguei um dia assim, irmãos, que em casa assim, que eu disse: meu Deus, eu vejo tanta gente sofrendo, tanta gente padecendo. Eu falei assim: amor, vamos fazer um pacto, eu e você aqui, ó. Se um dia você vê eu murmurando, caluniando, mentindo, enganando, tratando os outros maus, fazendo qualquer coisa que lá na frente eu vou colher isso, eu quero que você me repreenda. E se um dia eu ver você mentindo, murmurando, caluniando, fazendo contenda, fazendo facções, eu também vou te repreender. Por quê? Porque eu não quero que você colha isso aqui lá na frente. Meus amados irmãos, que eu e você possa selecionar a semente que nós vamos lançar sobre a terra, porque pode ter certeza, toda semente que você lançar, quer seja boa, quer seja má, você colherá novamente. Pastor, e se eu me arrepender? O perdão de Deus vai vir, mas a colheita virá também do mesmo modo. Então, meu irmão, faça um pacto com Deus, que a partir de hoje, você nunca mais vai plantar coisa ruim, você vai plantar coisa boa. E quando você obedece o teu pastor, quando você obedece o teu líder, quando você obedece o teu pai, o teu marido, a tua esposa, quando você obedece o guarda de trânsito, o policial, o professor, a professora, quando você obedece as autoridades constituídas por Deus, você está plantando uma semente boa, e amanhã você vai colher isso aí também para a sua vida. Então, irmão, lance coisa boa, lance amor, lance generosidade, lance compaixão, lance ajuda, tudo que você puder fazer, faça. Por quê? Porque amanhã você colherá tudo isso. Agora, se você lançar traição, inveja, contenda, facção, divisão, falta de amor, rancor, ódio, é isso aí que você vai colher no dia de amanhã. Então cuide-se o que você está plantando hoje, selecione as tuas sementes. Vamos lá, o que mais que eu coloquei aqui? Meus amados irmãos, eu também coloquei aqui para a gente ler 2 Pedro 3 e 18. O nosso irmão Adão, diácono, leu 2 Pedro 3 e 8, nós vamos ler 3 e 18. Pedro fica ali antes do Apocalipse, tem ali as epístolas de João, as epístolas joaninas que a gente chama, aí tem Pedro. Então, para você achar Pedro, você vai em Apocalipse, volta um pouquinho e você encontra 3 e 18 de 2ª epístola de Pedro, diz assim, olha só, 2ª epístola de Pedro, 3 e 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos,
O que é graça? Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui saibam, até talvez os menores, as crianças aqui vão dizer: pastor, graça é favor imerecido, é um favor que a gente não merecia, isso é graça. Glória a Deus, vem da palavra charis, no grego charis, é graça, exatamente, é bem isso. Graça é um favor que eu e você não merecia e que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar. Hoje eu e você estamos aqui pela graça de Jesus Cristo, por essa graça derramada. E Pedro está dizendo: olha, vocês precisam crescer nessa graça, quer dizer, vocês precisam mergulhar nesse amor, vocês não podem estabilizar. Você já sabe aquela pessoa que aceitou Jesus faz 20, 30 anos que está na igreja, mas nunca desenvolveu um dom, nunca desenvolveu um talento, nunca melhorou, ele só faz aquilo que o ABC, igual diz o outro, ele nunca procurou demonstrar todo esse amor que Jesus derramou na vida dele, falando desse Jesus para outras pessoas, evangelizando, contando para as pessoas o que Jesus fez na vida dele. É uma pessoa que estabilizou, não cresceu. E Pedro está dizendo: não, você precisa crescer nessa graça, mergulhar nesse amor, Só que não termina o texto, ele diz: além de você crescer na graça, você precisa crescer no conhecimento. Meus amados irmãos, e para isso, para você crescer no crescimento, nós temos 2 cultos na igreja, que é o de ensino, que a gente procura trazer uma pregação mais didática para os irmãos, e a escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, é um outro costume lindo que a Assembleia de Deus tem, a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, eu não posso dizer que é uma doutrina, que se você não vir, você vai para o inferno. Se eu dizer isso, você derruba com facilidade. Você vai dizer: pastor, não está dizendo que quem não veio para a IBD vai para o inferno. Realmente não tem, eu não posso dizer isso. Agora, há uma doutrina, há um princípio na Bíblia, que é você crescer no conhecimento, que é você aprender de Jesus, sobre Jesus, a conhecer a palavra de Jesus. E aonde que você vai ter isso? Se assentando num domingo pela manhã aqui na igreja. Irmãos, a escola bíblica dominical é 1 hora de um estudo sistemático da palavra do Senhor. Nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre Jó. Irmãos, coisa mais linda do mundo. Eu estava na lição, não desse domingo que passou, na outra, eu estava aqui ouvindo o professor, e eu pensei: meu Deus do céu, se muitos irmãos que hoje sucumbiram na fé, estão afastados da igreja, estivessem nessa escola bíblica, eles jamais abandonariam a Jesus, porque eles entenderiam que todo o sofrimento do ser humano, lá na frente, Deus vai recompensar, Deus vai retribuir com bênção, como foi na vida de Jó, E eu dizendo: meu Deus, que coisa linda. E eu quero motivar essa igreja a vir na escola bíblica dominical, a ser um frequentador. Pastor, mas vir os 4 domingos é pesado, então venha 2, então venha 1, então venha 3, Não dá para vir todos os domingos, vem. A escola dominical, além de te ensinar princípios bíblicos, doutrinas bíblicas, te ensinar coisas maravilhosas da palavra, vai te ensinar algo que é importante, que é humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente se assenta ali e o professor que está aqui não é tão bom quanto eu e você, não sabe tanto quanto eu e você, não tem talvez a formação acadêmica que eu e você temos, mas eu e você aprendemos a sentar ali para ouvir o professor. É um princípio da humildade também, você se assentar para aprender. Então a escola bíblica dominical é uma agência de ensino linda, maravilhosa que nós temos, e que você pode vir para crescer no conhecimento de Jesus. Ah, pastor, e para crescer na graça? Jejum, oração, consagração, santificação, tudo isso vai fazer você crescer na graça e no conhecimento. Leitura da palavra, meditação na palavra, se assentar para ouvir, isso aí vai fazer você crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, são essas as recomendações que eu trouxe aqui. E a última recomendação que eu trouxe para os irmãos, além dessas, de guardar o pé para entrar na casa do Senhor, sobre as vestimentas, tanto de homens quanto de mulheres, se vestir de uma maneira honesta, sobre obedecer aos seus líderes em qualquer esfera da sociedade. Eu também falei sobre crescer na graça e no conhecimento. Eu incentivei os irmãos a entregarem os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Meus amados irmãos, se tem algo glorioso que existe na vida do ser humano, é poder fazer alguma coisa por Deus, ser fiel a Deus em tudo,
Meus amados Senhor, meus amados irmãos, e para ser fiel em tudo, inclusive nas nossas contribuições. Pastor, mas me diz uma coisa, seja sincero, quem não dá o dízimo oferta, também vai para o inferno? Não, não vai. Tenho que ser sincero para os irmãos, ser honesto e ser verdadeiro. Ninguém que não entrega o dízimo e a oferta vai para o inferno. Não, isso aqui não é bíblico. A Bíblia diz que vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os beberrões. Tem lá várias listas assim do que vai impedir a pessoa ir para o céu. Aquilo ali é inegociável. Mas, meus amados irmãos, há uma bênção especial reservada para aqueles que entregam os seus dízimos e as suas ofertas nas casas do Senhor. E eu quero compartilhar com você essa bênção. Provérbios 3, 9 e 10. Olha só, Provérbios 3, 9 e 10. Eu vou compartilhar as bênçãos que há quando você entrega a contribuição na casa do Senhor. Vamos lá, Provérbios 3, 9 e 10. Irmãos, o meu desejo é que essa igreja, toda ela, seja uma igreja que entrega o seu dízimo, que entrega a sua oferta, são participantes dessas bênçãos que a palavra de Deus reserva para quem assim o faz, sabe? Olha só, Provérbios 3, 9 e 10, diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. Então aqui, irmãos, pode voltar no 9 ali, faz favor? Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Essa versão fala ali, a minha diz, honra ao Senhor, eu não sei como está a sua aí, mas você lê, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aqui está falando que se a pessoa fosse do campo, ia dizimar, trazer a sua oferta daquilo que ele colhia. Se a pessoa é assalariada, tem o seu salário, então ia trazer a sua parte dos ganhos ali do valor monetário. E olha o verso de número 10, olha o que fala o 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares de vinho. Olha só que coisa linda. Irmãos, há aqui uma orientação bíblica no verso 9. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Uma orientação bíblica. Mas no verso 10 há uma promessa. Os teus celeiros transbordarão. Olha só, talvez, meu amado irmão, você não tenha participado da bênção que é entregar a oferta e o dízimo na casa do Senhor, mas nessa noite, que o Espírito Santo possa tocar no teu coração, encher o teu coração de alegria, para você entregar aquilo que é do Senhor, na casa do Senhor. Olha só o que diz Coríntios, 2 Coríntios 9, abra aí comigo, 2 Coríntios 9, verso 6 e verso 7. 2 Coríntios 9, verso 6 e verso 7. Olha só. 2 Coríntios 9, 6. Está ali na tela também. E digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia em abundância também ceifará. Olha o verso 7, para você ver que quando a gente diz, irmão, lança a tua semente, essa semente está falando de contribuição. Olha o verso 7, como eu sei isso? Porque o verso 7 fala, e digo, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meu amado irmão, aqui eu consigo derrubar aquele argumento, pastor, eu não entrego o meu dízimo na igreja porque tem um monte de pastor rico, tem um monte de pastor pilantra, tem um monte de pastor safado, eu não entrego por causa disso, disso e daquilo. A promessa aqui, para quem que é? É para quem recebe o dízimo ou para quem dá? Seja sincero. É para quem recebe? Não, a promessa é para quem dá. Deus ama o que dá com alegria, não é o que recebe. O amor de Deus está derramado sobre a sua vida, meu amado irmão. Então você entrega o seu dízimo, entregue a sua oferta, ajude a manter a obra do Senhor, ajude a manter toda essa estrutura, ajude a manter a estrutura evangelística, meus amados irmãos.
a nossa igreja investe por ano, mais de 1 milhão só na obra missionária, 1.200.000 reais. Você sabia disso? Só na obra missionária é 85 mil reais todos os meses. 85 mil vezes 12, 1.200.000 de investimento por ano na obra missionária. Quantos porcentos ou quanto disso você tem feito parte? Pastor, estou em débito, estou devendo, mas você pode deixar essa palavra entrar hoje no seu coração e você ser um ofertante, ser um dizimista na casa do Senhor. Olha só que coisa linda, pois Deus ama ao que dá com alegria, e nós devemos fazer isso não com tristeza e não por necessidade. Eu vou dar 10% que eu vou receber 100%, eu vou dar 100 de oferta para receber 1.000, não faça isso. Entregue tudo isso com desprendimento, entregue tudo isso com uma alegria no seu coração, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, você fazendo isso, com certeza, você não vai perder nada, você vai só ganhar, amém? Glória a Deus. Foram essas orientações que eu dei no culto de ceia. Quem não pôde vir no primeiro ou no segundo, hoje já ficou por dentro das orientações. Por que o pastor fala isso? Se você vê alguém fazendo diferente, o pastor está orientando, você pode dizer, aquele lá está fazendo diferente, mas o pastor falou como ele acha, como ele quer que funcione a igreja. Então, está sendo desobediente ao pastor, porque o pastor está orientando. Eu estou aqui para orientar os irmãos. Então, a gente traz essas orientações no culto de ceia, para os irmãos verem que aqui há uma liderança, que eu gosto de ordem, de decência, que eu não gosto de pessoas de qualquer forma na igreja. Só que assim, eu não sou um líder autoritário, os irmãos já perceberam, faz 1 ano que eu estou aqui pastoreando. Eu não sou aquele líder que vem aqui e xinga os irmãos, que briga com os irmãos, que impõe. Eu exponho aquilo que Deus coloca no meu coração. Agora cabe a cada um dos irmãos deixar entrar no coração e cumprir com isso que o pastor falou aqui, tá certo? Vamos para um texto da palavra do Senhor. Em 10 minutos eu vou ministrar, além de eu ministrar essas orientações bíblicas, eu quero também que você abra sua Bíblia comigo, lá na carta de Tiago, vamos ler o capítulo 1 novamente, que eu tenho uma dívida para cumprir com os irmãos aqui, né? Vamos lá, a carta de Tiago, irmãos, ela é depois de Hebreus, tá certo? Então, se você já achou Hebreus na sua Bíblia, não se desespere, vai um pouquinho mais para frente que lá está Tiago, tá bom? Vamos lá, Tiago, capítulo 1, vamos ler o verso 2, daí deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente vai mais à frente, tá certo? Tiago 1 e verso 2. Eu vou começar aqui porque vou explicar para os irmãos. Eu estou estudando com uma igreja sobre a carta, a epístola de Tiago. Então, a gente já começou na terça-feira passada. Aí eu falei para os irmãos que dos 3 Tiagos, ou 4 Tiago que a Bíblia trata, um muito rápido, mas tem 3 que a Bíblia trata bastante, esse que escreveu essa epístola foi o Tiago, irmão de Jesus, tá? Não foi o apóstolo Tiago. Quando foi escrita essa carta aqui, essa epístola do ano 45, ali depois de Cristo, o Tiago, o apóstolo, já havia sido morto, lançado do templo, morto a paulada, tal. Então esse Tiago que escreveu foi o irmão de Jesus, e a Bíblia diz que enquanto Jesus estava vivo, esse Tiago era incrédulo. Depois que Jesus foi morto, ressuscitou, ele creu em Jesus, escreveu essa epístola e foi um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém, tá certo? Então, esse escritor não é o apóstolo Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus. Diz assim, capítulo 1 e verso 2. Verso 2, melhor dizendo, meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Segure a Bíblia aberta aí que eu já vou continuar a leitura. O que eu fiquei devendo para os irmãos na terça-feira passada? Quando aqui o apóstolo Tiago usa essa expressão tentação, ela não é aquela tentação ao pecado, tá? Não é aquela tentação ao pecado. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Essa tentação, a expressão lá no grego é peirasmos no grego.
Essa tentação é peirasmo. E o que é essa expressão peirasmo no grego? Ela é uma tentação relacionada à ideia de teste. Não é uma tentação do pecado. Eu já vou te explicar que Deus não tenta ninguém. Vou te mostrar 2 versículos bíblicos aí, tá? Porque às vezes é assim, ai pastor, eu estou sofrendo uma tentação, lá no trabalho, ou aí fora, ai meu Deus do céu, Deus tá me tentando de certo para ver se eu sou fiel e não vou cair. Não, irmãos, toda tentação para o pecado provém do diabo e nunca de Deus. Deus não tenta ninguém. Essa tentação que o Tiago diz, tende alegria quando forem tentados, ele está dizendo, tenham alegria quando vocês estão passando por provações, e não tentação que vai conduzir ao pecado. Quer ver? Vai lá no verso 12 agora, olha só, vai lá para o verso 12, você vai entender agora, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado. Então você veja que essa tentação, na expressão peirasmo no grego, é de provação e não de tentação ao pecado, tá certo? Vamos continuar o texto ali, diz assim, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja bem o verso 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, está entendendo, irmãos? Então, quando você, ai meu Deus do céu, eu tô sendo tentado, acho que Deus está me provando. Não, Tiago não está falando dessa tentação, Tiago está falando da provação de uma situação difícil. Essa expressão do grego peirasmo fala de situação difícil, tá certo? Então essa explicação foi que eu tinha que dar para os irmãos, que ficou pendente, tá certo? Agora nós vamos lá para o verso de número 19, verso 19. Vamos dar sequência aqui e em 5 minutos eu já passo para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. 1:19 de Tiago. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha só o 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meus amados irmãos, dentro desse texto de Tiago, aqui, o que eu quero destacar com os irmãos, a partir do verso 19, é o verso 20, onde diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha só, e o 21, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Você vê, meus amados irmãos, que hoje ainda existem muitas pessoas iradas, qualquer coisa a pessoa se ira, e a Bíblia está orientando que isso aqui não é bom. Essa questão da ira não é bom. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, seja tardio para falar e tardio para irar-se. Você não pode ser uma pessoa irada, qualquer coisa você perde o controle da situação. E hoje, meus amados irmãos, tem pessoas que a gente vai conversar, eu como pastor, ou até, como eu estava falando, qualquer área da liderança, a gente já tem que chegar se curvando sobre a pessoa,
vai lá, porque a pessoa é irada, é iracunda, e uma pessoa irada, irmãos, ela ofende os outros com muita facilidade. Ela sai da casinha, igual diz o outro, a gente saiu da casinha, sai com muita facilidade. Não, Tiago está dizendo que a gente tem que ser tardio para irar-se. Você está entendendo? Você não pode ser um cristão irado, aquele cristão sangue nos olhos, como fala por aí. Se você era isso antes de aceitar a Cristo, quando você aceitou a Cristo, essa velha natureza humana, essa natureza adâmica, natureza pecaminosa que operava dentro de você, quando você aceitou a Cristo, você nasceu novamente, essa natureza tem que ser sucumbida dentro de nós. Essa natureza precisa ser sucumbida. A gente não pode andar na mesma vibe do mundo, na mesma pegada do mundo. Aqui em Criciúma é engraçado, se você dá uma segurada no carro, o pessoal já te mete buzina. Se você ir um pouco devagar, o povo anda estressado, não só aqui no Brasil inteiro, mas especialmente aqui é um trânsito muito doido. E é perigoso nós cristãos entrar nessa pegada. E nós andar buzinando, levantando o dedo do meio, que Deus tenha misericórdia, xingando, bufando de bravo, sempre atrasado, sempre ruim da cara, já levanta de manhã de casa e já sai irado, até chegar no serviço já dá 5 buzinadas, umas 3 xingadas. Não, irmãos, nós que somos sal da terra, a luz do mundo, o nosso comportamento precisa ser diferente. Aqui não está dizendo que não pode se irar, não é isso que o texto está dizendo? Não está dizendo que não pode se irar. Olha lá no verso 19, volta ali para mim, Edu. Não está dizendo que não pode, está dizendo que tem que ser tardio para se irar. Então, meu irmão, não é qualquer coisa que tem que fazer você ficar bravo, você tem que ser tardio para irar. A ira não pode, sabe por que a ira não pode dominar você? Porque na tua ira, a justiça de Deus não vai imperar. Sabe o que eu vou trocar isso aqui por miúdos para você entender, e você vai compactuar comigo. O que está dizendo, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe que eu, trocando por miúdos, assim, numa linguagem popular para você entender? Se você fazer justiça com as tuas mãos, Deus não vai fazer a justiça dele. É isso que está dizendo. Agora, se uma hora que você for xingado, alguém brigar contigo, alguém te ofender, se você conseguir sair em paz, deixar aquela pessoa daquele jeito, quem vai fazer justiça é Deus. Agora, se você se irar, se você retrucar, se você falar, pode esquecer. Aquilo ali já, diante de Deus, Deus vai dizer, agora eu não posso operar, porque Ele já fez a parte dele, agora deixa lá com Ele. É isso que Tiago está dizendo. Na ira do homem, a justiça de Deus nunca vai imperar. E qual que é melhor, você fazer justiça ou Deus fazer justiça? O que é melhor? O que você acha? A justiça de Deus é melhor, irmãos. A justiça de Deus é melhor, sabe por quê? Porque você pode querer fazer uma justiça acima daquilo que pode, e Deus nunca faz acima. Deus, ele opera a justiça dele na medida certa, porque a Bíblia diz que a balança de Deus é fiel, a balança de Deus é justa. Mas, aqui, mais um verso aqui, o 22 agora, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, também de nada adianta você vir aqui, ouvir essas palavras, e sair daqui e esquecer de tudo isso. Sabe como que Tiago compara? Tiago compara como aquela pessoa que foi no espelho, se olhou no espelho, e saiu dali e já logo esqueceu da sua fisionomia, não lembra mais como ele era. Tiago, e deixa eu te contar que nesse período de Tiago, o espelho aqui não era de vidro, tá? Era de metal polido. O espelho nesse tempo era de metal polido, não era vidro ainda. Não sei depois quanto tempo que veio o espelho de vidro. E você sabe que no metal, por mais brilhoso que era, não tinha a mesma perfeição desses espelhos de vidro de hoje. E Tiago disse, se você for lá no espelho de metal polido, e você se olhar, e você sair dali e logo se esquecer da sua fisionomia, que sentido tem você ficar se olhando naquele espelho, se você olha e depois se esquece? E ele está dizendo, se você ouvir a palavra de Deus e depois se esquecer, que sentido tem você ouvir a palavra de Deus?
Não tem sentido nenhum, irmão. Se hoje você vier aqui ouvir tudo isso e sair daqui e não praticar nada, não tem sentido nenhum. Deus só está falando entre nós, Deus só está nos orientando para que eu e você possa ser cumpridor da sua palavra. Botar em prática aquilo que a gente aprende. No domingo eu ministrei para os irmãos na hora da Santa Ceia. Quando Jesus foi ministrar a ceia para Pedro e para Judas Iscariote, Jesus já sabia e já tinha indicado que um ia negar e o outro ia trair, no momento da Santa Ceia. Aí eu pensei, Jesus não poderia ter impedido esses caras de participar da Santa Ceia? Seja sincero comigo. Tem alguém que está do teu lado, aí você sabe que quando ele sair daí, ele vai te trair. Imagine só, se ele sair daí, ele vai te negar. Você deixaria ele participar da Santa Ceia? Eu até acredito que não. Você dizia, não vai participar, não tome, porque eu sei que quando você sair daqui, você vai me negar, quando sair, você vai me trair, então não tome. Tenho certeza que eu e você faria isso. Mas Jesus não, Jesus fez diferente. João capítulo 7, irmãos, diz que Jesus deu o bocado molhado para Judas. No costume judaico, sabe o que é oferecer o bocado molhado para uma pessoa? João diz lá no capítulo 7, é que você está oferecendo a parte para a pessoa que mais te importa. Acho que foi até daqui que saiu, para quem que você dá o primeiro pedaço de bolo, né, quando dá no aniversário. O primeiro pedaço de bolo, se for a esposa, eu vou dar para o maridão, né, se for o esposo, eu vou dar para a minha esposa, o primeiro pedaço de bolo. É aquela pessoa mais especial. E o bocado molhado, no costume judaico, você dava para aquela pessoa mais especial. E João diz que Jesus deu o melhor pedaço, a parte especial ele ofereceu para Judas, sabendo que Judas o trairia. Será, irmãos, que a situação desses dois homens não poderia mudar? Eu até acredito que a de Judas não, porque tudo indica que teria que ser Judas que traísse Jesus. Mas Pedro poderia não ter negado quando o galo cantasse. Aquele ato da Santa Ceia poderia ter mudado a atitude de Pedro. Por que não mudou? Porque ele foi um ouvinte esquecido. Ele se esqueceu, ele participou da Santa Ceia. 3 ou 4 horas depois ele estava negando Jesus. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui nessa noite, com esse texto? Que tudo que eu e você aprendemos aqui, não venha cair no esquecimento. Nós possamos praticar, que o ato da Santa Ceia seja algo que seja forte o suficiente para mudar a nossa vida. Talvez você entrou hoje aqui e amanhã o diabo está armando um pecado para você. Talvez você chegou hoje aqui sabendo que amanhã você cometeria um pecado, né? Porque tem pecado que é do ato, assim, sabe aquele pecado que às vezes você acomete sem pensar, mas tem aquele que é planejado. Talvez você está hoje aqui planejando em cometer algum pecado amanhã, trair, negar, comprar e não pagar, xingar o seu vizinho, brigar quando chegar no seu trabalho, xingar o teu chefe, tudo isso é pecado. Talvez você saiba que amanhã você vai fazer, mas talvez com o ato dessa Santa Ceia você possa mudar essa situação. Você possa mudar, amanhã você ter uma atitude diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus te orienta a você ser diferente. Vamos estar em pé nessa noite, eu quero orar por você. Queria chamar aqui na frente o Luiz Davi, vem aqui Luiz Davi, é que o pastor quer falar contigo, rapaz. Esse aí foi um dos que se batizou no sábado, irmãos, glória a Deus. O irmão Edmilson está aí? Eu não enxerguei ele, não está, né? E a Mayra está? Está lá, né? Vem aqui, Mayra. A Mayra também desceu as águas batismais. A Mayra, ainda ela se batizou. O batismo da Mayra e do Davi foi especial, porque só foi para eles às 6 horas. Nós fizemos 2 batismos, irmãos, às 3 e às 6. Glória a Deus. Irmão Rui, entrega ali para mim. Aí o senhor irmão Valdeli já pode ir organizando a ceia ali para mim, por gentileza. Entrega ali para eles. Só evita o abraço e tal, para nós... mas entrega ali o certificado de batismo. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que participaram do batismo. Obrigado. Esperem aí que nós já vamos orar e a gente já ora por vocês. Primeira Santa Ceia que eles vão participar hoje. Que coisa linda, né, meus amados irmãos? Levante a tua mão para cá, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida da Mayra, Senhor, e também do Davi, Senhor, que no sábado fizeram a sua profissão pública de fé, Senhor, dizendo para todas as pessoas que agora eles optaram por te servir, Senhor, por ser teu seguidor, Pai.
eu quero orar pela vida deles agora, Senhor, abençoa a vida dos teus filhos, que eles nunca, Senhor, nunca, Senhor, até o dia da tua volta, fique sem participar do teu corpo e do teu sangue. Pai, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, que vai participar nesta noite do teu corpo e do teu sangue. Pai, eu peço em nome de Jesus, que cada um que vai participar, que este ato, Senhor, não seja apenas um ato como foi para Pedro, como foi para Judas, Senhor, que mesmo depois de participar, negaram, traíram, Senhor, ó Deus, mas que esse ato aqui possa trazer à nossa consciência o teu sacrifício vivo lá na cruz do Calvário, o teu sangue vertido, a tua carne moída, e que isso faça, Senhor, nós te amar mais, que isso faça nós te reverenciar mais, que isso faça, Senhor, nós ser mais fiéis a ti, Pai. Eu peço a tua bênção nessa noite e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Só os membros em comunhão e os que vão participar permaneçam em pé. Meus amados irmãos, eu vou fazer a leitura, os demais podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 11, 23, e eu queria dizer aos irmãos que vão participar da Santa Ceia, que estão em pé, é melhor você ficar em pé para a gente identificar ali, você deve de receber o seu copinho dos nossos presbíteros aqui, pastores, e você segurar na sua mão, que depois eu vou orar para nós participarmos todos juntos da Santa Ceia, tá? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Meus amados irmãos, agora quem vai examinar a tua vida não é quem está do seu lado e muito menos o seu pastor, é você que vai examinar. E a Bíblia diz que depois de examinar, a gente deve de participar da Santa Ceia do Senhor. Antes de você participar, tomar essa decisão, eu quero fazer mais uma oração por você. Talvez você examinou a você e você percebeu que alguma coisa em ti você precisa melhorar. Aí você vai dizer para mim, pastor, eu tenho para melhorar, eu tomo ou não tomo? Eu digo para você tomar, porque nós vamos orar agora, e se tem algo para você melhorar com Deus, você faz um propósito aí e melhora, tá certo? Porque o texto está dizendo, examine-se, pois, e depois de se examinar assim coma e assim beba deste cálice, tá certo? Então eu vou orar por você que vai participar, Pai, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que talvez estão pensando, Senhor, será que devo, será que não devo? Será que vou participar ou não vou, Senhor? A tua palavra diz que é para o homem se examinar, e se tem alguma coisa para este homem, para esta mulher melhorar, Senhor, que ela possa tomar essa decisão agora, Senhor, e assim participar do teu corpo e do teu sangue. Pai, perdoa pecados aqui nessa noite, ajuda essa pessoa que talvez entrou fraquinho aqui para participar desse corpo e desse sangue, Senhor, ajuda essa pessoa a se fortalecer em Ti, Pai, que essa pessoa possa tomar uma decisão nessa noite, de nunca mais ficar sem participar do teu corpo e do teu sangue, até o dia da tua volta. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Nossos presbíteros irão levar o cálice, você segura, e depois eu vou apresentar ao Senhor.
Segure o seu cálice assim, Pai. Em nome de Jesus eu estou consagrando este cálice agora. Em nome de Jesus eu estou consagrando, Senhor, este pão e esse suco natural da uva. Pai, até agora foi um simples pão feito por mãos humanas. Até agora, Senhor, é um simples suco natural da uva, Senhor, produzido por um vinhateiro. Senhor Jesus, mas após essa consagração, essa santificação a Ti, Senhor, vai simbolizar o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor, moído e vertido na cruz do Calvário. Em nome de Jesus eu consagro e santifico agora. Amém e amém. Você pode comer o pão e beber do cálice. Obrigado por esse momento, Senhor. Vamos agradecer a Deus, esteja em pé. Agradecer a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado por mais um mês, Senhor, que nós vencemos. Muito obrigado por mais um mês, Senhor, que participamos do Teu corpo e do Teu sangue. Pai, te agradecemos por a cada um dos Teus filhos que vieram nesta noite, Senhor, que comeram, Senhor, do Teu pão e beberam do Teu cálice. Ó Deus, que nós possamos assim fazer até o dia da Tua volta, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Estenda a sua mão para cá, assim. Irmãos, projeta aqueles avisinhos para mim. Pode baixar a mão, desculpa, senão você vai cansar, né? Aqui, ó, tem uns avisos para dar aqui, rapidinho. Tá ali, ó. Dia 21, irmãos, é sábado à noite. Nós vamos ter o primeiro culto do retorno. Quem vai pregar nesse culto? Presbítero irmão Jonathan, nosso aqui da casa. Sábado, culto o retorno, às 19 horas, tá certo? Dia 22, domingo, culto o retorno, com a missionária Mariazinha, vem de Curitiba para pregar para nós. Dia 23, culto das mulheres, e a irmã Mariazinha vai pregar. Então a irmã Mariazinha prega no domingo à noite, ela que é a irmã da irmã Orados, os irmãos conhecem, uma mulher muito usada por Deus. Ela vai pregar dia 21, dia 22 e dia 23 aqui na igreja, domingo e segunda. Irmãos, como a gente tem a capacidade mais reduzida, se você, pastor, eu vou convidar alguém para ir na segunda comigo, pode. Aí não quiser vir no domingo, não tem problema. Pastor, eu vou convidar alguém para ir no domingo, amém, pode vir no domingo, tá certo? Então a gente já vai fazer vários. Pastor, eu quero ir no sábado, vou convidar alguém para ir lá no sábado comigo. Pode convidar e vir no sábado, tá certo? Então nós temos culto aqui do retorno, que eu mandei o banner para os irmãos. Aí, irmãos, deixa eu explicar. Eu falo aqui culto retorno, e eu te mandei o banner culto do amigo. É que essa expressão, o retorno, é uma expressão mais interna nossa. Se você chegar para uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, vou usar a irmã Zilda aqui. Ô irmã Zilda, eu quero que a senhora vá lá no culto do retorno. Imagina a irmã Zilda está afastada da igreja. Aí ela vai dizer, não, mas eu não quero retornar, o que eu vou fazer lá? Não é assim? Então, assim, esse nome, o retorno, é uma linguagem interna que eu uso. Você vai chegar lá para o seu amigo e vai dizer, olha, eu quero te convidar a ir para o culto do amigo, vamos comigo lá na igreja. Mesmo que ele não esteja interessado em retornar, ele vai vir, porque até quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, tá certo? Então, por isso que eu mandei lá culto do amigo, aqui na igreja eu uso uma expressão mais interna nossa, tá certo? Então, nós teremos culto o retorno dia 21, dia 22 e 23, tá certo? 22 e 23 a Mariazinha prega. E no outro domingo, dia 29, teremos o culto o retorno novamente com o pastor Pedro Tiago, tá certo? O pastor Pedro Tiago estará com a gente no domingo à noite. Irmãos, eu estou precisando da ajuda da igreja para a gente custear essas despesas, tá certo? Por exemplo, a irmã Mariazinha vem de Curitiba.
a gente paga, os que estiver cansado, sente, mas a gente já vai terminar, tá? Mas os que estiver mais, assim, dá dor nos pés, às vezes pode sentar. Deixa eu te explicar assim. A irmã Mariazinha, a gente vai pagar a passagem de vinda e de ida, e a gente vai dar uma oferta para ela, porque ela é uma missionária que vive da obra de Deus, tá certo? Então, a passagem da irmã Mariazinha, ida e volta, vai custar em torno de R$360, 135 para vir, 370 e 135 para voltar. Eu vou dar mais uma oferta para ela, vai pregar 2 noites para nós aqui, tá certo? O pastor Pedro Tiago vem de Paulo Lopes, mas assim, ó, por exemplo, o pastor Pedro Tiago, o presbítero irmão José, se prontificou em buscar ele em Paulo Lopes, levar e tal. Então, a gente está pedindo que os irmãos que desejam contribuir, ajudar, façam isso. Então, assim, ó, chegou o irmão e disse, pastor, eu não vou falar o nome dele, que eu não perguntei se ele queria. Eu senti de ajudar com R$100 na passagem da irmã Mariazinha. Ó, pastor, e se Deus tocasse para me ajudar com mais, eu ia. Falei, não, sabe por que Deus tocou para você ajudar com 100? Porque com outro valor ele vai tocar em outros corações para ajudar. Deus tocou 100, amém. Então eu queria que, se você desejasse ajudar, você pode dizer, pastor, mas e que retorno que eu vou ter de investir nesse culto? Pode ser num culto desse que um filho, um neto, um vizinho, um familiar seu volte para Cristo, você não sabe. Vai que você vai convidar nesse dia e uma pessoa volta para Cristo, Aí você vai olhar aí do seu banco e vai dizer, eu tenho parte nisso, porque eu contribuí para que esse culto acontecesse. Então eu queria que você deixasse entrar no seu coração, e se você desejar fazer uma oferta, pode procurar nosso tesoureiro, o presbítero irmão José, nosso irmão Manuel, e dizer, olha, eu quero dar uma oferta, quero contribuir com essa obra, e será bem-vindo, tá certo? Então nós teremos esses trabalhos esse mês, e eu quero que os irmãos participem, convide lá um vizinho, um amigo, um familiar, mande o convite para quem está afastado, e com certeza, no dia que ele estiver aqui, Deus vai operar uma grande obra, amém? Vamos finalizar? Estenda a sua mão agora assim para cá e segure sua mão levantada assim, ó. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, e seja sobre cada um de vós, e todos dizem? Amém. Todos por uma igreja mais? Amém, que Deus abençoe, estamos despedidos, vão todos em paz.